noite. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Nesse momento, então, vamos iniciar aqui essa gravação, essa live. E eu agradeço a sua presença, a sua participação. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém? Sejam abençoados. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí, às vezes, a pessoa pode me dizer assim, como paz, né? Na situação que está. Eu digo paz, que é a paz do Senhor. É a paz que Ele nos dá. Mas Ele quem? Você está perguntando. Ele não está vendo, né? Nem eu estou vendo, mas eu acredito que Deus é Espírito e é verdade. E Ele também quer de nós que nós o adoramos em Espírito e em verdade. E o Senhor está aqui comigo, está aqui conosco e está aí também com você. Amém? Então receba a palavra. Eu vou convidar você para nós participarmos de um texto bíblico. E também a você apresento Jesus através de um texto bíblico que nós encontramos aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e o versículo 13, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. O versículo 17 diz: E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus então pergunta para aqueles dois discípulos. Não que ele não sabia o que estava acontecendo com ele, com o coração deles, com os corações deles, como que estava a mente deles, depois de tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus então estava ali provando aqueles homens, né? E falando: Por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, lhes disse: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? Né? Aí Jesus pergunta: Quais são os seus problemas que não podem ser resolvidos? E eles disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração para crer que tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras.
E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que iam, né, para longe, e eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Como eu disse aqui no início, Jesus está aqui porque nós temos convidado Jesus para entrar em nossas vidas. E Jesus também está com você. E ali aqueles discípulos são 2 discípulos. São discípulos de Jesus que não eram tanto próximos dele fisicamente, como os seus apóstolos que andavam com Jesus, mas eram discípulos feitos porque pregaram Jesus para eles. Eles viam, ficavam sabendo, né, as maravilhas que Jesus fazia. E ali eles iam embora com uma péssima notícia, tristes. E a notícia ruim, ela chega rápido, né? Mas como ela viaja rápido, como ela vai rápido. E hoje em dia o que nós vemos é só notícia ruim, né? É que as pessoas veem esses noticiários, os telejornais, a maioria deles, né? Até causando pânico às pessoas. Parece que gostam de apresentar números, né, negativos, dizendo: morreu tanto, morreu isso, aconteceu isso. Mas a notícia boa, parece que não falam das boas. E Jesus, ali no caminho, foi levar a notícia boa. Ele era a própria notícia boa para eles. Porque eles disseram que estava tudo acabado. Está acabado porque era a única pessoa, o homem, o profeta que nós esperávamos, que nós confiávamos. Mas para eles, Jesus tinha morrido mesmo. Mas Jesus não morreu. Está vivo. Vivo e reina para sempre. Convida o Senhor Jesus como Zaqueu de Lucas 19 levou Jesus para casa. Como aquele carcereiro, através de Paulo e Silas, levou Jesus para casa, ali em Atos 16. E Jesus também, Ele quer entrar na sua casa. E aqueles homens, então, convidou Jesus para entrar porque já estava tarde, já se fazia tarde. E aí Jesus comeu com eles, e eles, então, Jesus revelou para eles quem era realmente ele, era o próprio Jesus. E eles, então, era verdade, nosso coração ardia quando ele falava. Eu não sei se o coração está ardendo agora, porque aonde Jesus está, as coisas é diferente. A paz. A paz. Por isso ele diz: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo vos dá, porque a paz do mundo é passageira. Amém? Receba a paz de Jesus na sua casa, na sua vida. Há uma esperança ainda, Jesus está vivo. Esse problema aí, essa situação, isso não é nada para o Senhor. E aqueles homens então convidaram Jesus para ficar na casa deles. E Jesus não estava mais vivendo aquele tipo humano carnal, porque Jesus já tinha ressuscitado. Não tinha mais barreira para ele. E aqueles homens foram embora com a má notícia, esconder, porque sabia que o inimigo ia persegui-lo, como os seus próprios apóstolos. Eles se esconderam, fecharam a porta, mas Jesus não havia mais barreira. Ele entrou através da parede. Jesus não tem barreira para ele. Não tem situação difícil. Não. Jesus não só entra, ele só pede permissão para entrar no coração das pessoas. Mas, tirando isso, não tem barreira para o Senhor, não tem barreira para o Senhor Jesus. Mas pessoas que colocam barreiras, fecham o seu coração para o Senhor, e ele não entra, não é invasor, ele pede licença para entrar na sua casa, para entrar na sua vida, no seu coração. Amém? Essa palavra eu deixo, né, a vocês, eu compartilho com vocês. E aí eu vou, né, trazer a palavra principal nesta noite, a pastora Adriana, que vai estar trazendo a palavra. Mas eu convido você para orar nesse momento, antes de entregar para ela.
Tenha paz na sua vida. Através de tudo isso ainda há paz. Jesus ainda vive. Deus de poder e graças, Deus de maravilhas. Senhor, alcance essa vida, essa alma, meu Deus, esse coração aquebrantado, esse coração contrito, esse coração, meu Deus, meu Pai, muitas vezes, Senhor, está embaraçado. Senhor, está com dúvidas. Tira essa dúvida, Senhor, para que ela possa abrir a sua vida para o Senhor, para que ela possa abrir o teu coração para o Senhor. Como Zaqueu abriu a sua casa, e o Senhor falou: hoje há salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Eu sou descendente de Abraão, você é descendente de Abraão. Creia nisso. Jesus é a esperança. Jesus é a nossa viva esperança. Tem aquele ditado que fala que a esperança não te morre, nada é mentira. A esperança nossa é Jesus. Ele não morreu. Ele morreu para nos salvar, mas ressuscitou, está vivo. E Ele está aqui. Ele está aí. Ele está aqui. E Ele está aí. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Amém? Senhor Deus e Pai, visita essas vidas, famílias, os lares, Senhor. Sabemos que muitos estão passando por dificuldades, Senhor. Estão vivendo vida de pânico, Senhor. Mas graças a Deus nós temos a Tua graça. E nós te pedimos pela Tua rica misericórdia, pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia infinita, Sua bondade infinita, Senhor. Nós intercedemos por essas vidas, Senhor. Nós intercedemos por essas vidas que hoje clamam, que hoje não sabe, Pai. Está na incerteza. Mas nós temos a certeza que o Senhor existe. Nós temos a certeza, Pai. Mas tem vidas que ainda não têm essa certeza. Coloca isso no coração delas, meu Deus. Visita. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu apresento então a pastora Adriana Martins para vocês, que ela vai estar dando continuidade. Amém? Glória a Deus. Paz, amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar neste momento, e que a glória do Senhor ela possa te impactar, você possa ser impactado pelo poder de Deus neste momento, que você possa sentir a presença do Pai sobre a tua vida, aleluias. Oh Senhor tremendo Deus, nós vamos falar, nós estamos falando um pouco do Senhor aqui, um pouco daquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, que Deus tem feito, aleluias, da presença, do poder e da glória dEle, do fortalecimento que só Ele dá, só Ele nos traz, aleluias. E você pode abrir a sua Bíblia, amém? Em 1 Pedro 5. E o Senhor, Ele vai falar conosco dos cuidados, do que Ele está querendo, do que Ele nos exorta hoje a fazer, a maneira de buscar, a maneira de fazer. Oh Deus de mistério, não é fazer da maneira que muitas vezes a gente acha, do jeito que a gente quer, mas é estar no centro da vontade de Deus, é buscar no Senhor e Ele direcionará o seu povo, e Ele dará a direção, e Ele vai conduzir. Aleluias. 1 Pedro 5, 10 diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Eu vou ler mais uma vez com vocês. O Deus de toda graça é o Deus Todo-Poderoso, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco aqui nessa terra, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça.
A Ele seja a glória, a Ele o poderio para todo sempre. Amém. A Ele seja toda a honra, seja toda a glória. O Senhor, Ele diz assim que o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus nos chamou, a sua eterna glória, o Senhor nos chamou para um dia nós estarmos na eterna glória com Ele. E depois de havermos padecido um pouco nessa terra, Ele fala. Então, eu vou te dizer nessa noite que se você está sofrendo, que você está padecendo, que você muitas vezes você pensa, meu Deus, só eu? Não, amado. Tem muita gente passando, o mesmo que você está passando, coisas piores. Mas no versículo 4 de 1 Pedro 5, onde nós estamos lendo, se você voltar um pouquinho, 1 Pedro 4 diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Esse sumo pastor é Jesus, o nosso modelo perfeito que o Senhor deixou para que a gente siga. E não aceite nenhum outro padrão inferior do que isso. É Jesus que nós vamos seguir. Nós somos seguidores de Cristo, aleluias. E Ele é o nosso exemplo vivo, que ali na cruz Ele foi lançado, para que hoje eu e você pudéssemos ter a liberdade de buscar em Deus, e que hoje nós pudéssemos receber a glória e o poder de Deus em terra, aleluias. E o Espírito Santo, que habita em mim, que habita em ti, e testifica no meio de nós, é Ele quem opera os sinais e maravilhas e faz os milagres, e nos usa e fala conosco. Aleluias. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele nos apresentou o modelo perfeito, Jesus. E nós devemos seguir esse padrão perfeito de Senhor. Não devemos aceitar nada inferior a Jesus, nada. E muitas vezes, muitos têm aceitado coisas, têm se alimentado de coisas erradas, né, de alimentos que muitas vezes não fortalecem, alimentos que não trazem vida. Mas hoje Deus, Ele fala para nós, Ele nos testifica, dizendo assim para nós: busque verdadeiramente nos meus pés, na glória, da onde eu posso derramar aquilo que você precisa. E Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do impossível. Glória a Deus. No versículo 6, Ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quando Deus Ele fala para nós de humilhai-vos, Ele fala sobre a humildade, e que o orgulho seja ausente da nossa vida, que essa característica, né, de humildade, ela é vista naqueles que verdadeiramente confiam no Senhor, é verdadeiramente naqueles que se submetem à vontade divina de Deus. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós confessamos a Ele, nós confessamos ao Senhor quando nós nos humilhamos diante dEle, dizendo: Senhor, eu não posso nada, eu não posso, eu não faço e eu não consigo, mas no Senhor, Pai, eu sei que eu posso tudo naquele que me fortalece. E ainda que toda essa busca no Senhor nos cause dor, nos cause sofrimento, ainda pela fé nós vamos prosseguir, nós vamos caminhar, porque nós sabemos que a nossa vitória vem de cima, a nossa vitória vem de Deus, vem do céu. Ainda que a gente passe dor, que a gente passe sofrimentos, nós vamos suportar tudo isso sem murmurar, sem desanimar, pela fé em Cristo Jesus. Então humilhai-vos debaixo dessa mão potente e poderosa, humilhai-vos para que ao seu tempo Ele vos exalte. Vamos deixar que Deus faça a boa obra. Ao tempo dele, Ele vai trazer aquilo que nós temos buscado, que hoje nós temos plantado. Nós vamos colher tudo isso. O Senhor, Ele fala que ao tempo dele, Ele vai nos exaltar. Então, ao tempo de Deus, Ele vai te exaltar, Ele vai trazer aquilo que você precisa. Mas hoje eu te digo, não desanime, não murmure, não pare, mas prossiga pela fé. Amém?
O versículo 7, ele diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando ele fala isso quando ele falou isso para mim, ao momento que eu li essa palavra, que o Senhor falou assim, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu posso contemplar e posso ver as mãos do Senhor trabalhando e operando ao meu favor, a todo momento, a todo instante. E quando eu olho para a palavra de Deus, aonde eu vejo que o Senhor cuida das aves, aonde eu vejo que o Senhor fala que Ele cuida dos lírios do campo, que de manhã amanhece de um jeito e de tarde já está pronto para incinerar. Quanto mais de nós que somos a aparência dEle, quanto mais de nós que Ele cuida, de que maneira Ele vai fazer? Se Ele não vai cuidar de nós de uma maneira sublime, se Ele não vai cuidar de nós nos detalhes, Ele vai cuidar de mim, de você no detalhe. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da tua família, Ele vai cuidar daquilo que tem te afligido, Ele vai cuidar de tudo para ti nos detalhes. Deixa Deus entrar nos detalhes, tire a tua mão, tire a tua vontade, mas deixa o Senhor fazer. Aquieta o teu coração nessa noite. Tira toda essa ansiedade, toda essa angústia, essa aflição, e creia que Deus é poderoso para fazer, aleluias. E Ele está fazendo neste momento, e Ele está aí ao teu lado agora, e os anjos do Senhor é que trabalham e faz por ti. Aleluia. Aleluias. Tire tuas mãos, descanse no Senhor. O mundo pode estar sofrendo pandemia. O mundo, ele pode estar sofrendo várias angústias, né? Várias opressões. Tudo potestade que tem operado nesse mundo. A potestade, ela está operando e ela tá tragando aqueles que ela conseguir tragar. Mas aos filhos de Deus, aos escolhidos do Pai, aos teus servos, aqueles que têm buscado no Senhor, coloca a tua vida no altar, amado. É tempo de buscar no Senhor, é tempo de colocar a nossa vida no altar. A palavra de Deus diz assim, que Ele sabe, e o cuidado dEle conosco é tanto que Ele cuida, e Ele sabe de quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Por que será que Deus, Ele fala tanto na Bíblia sobre o cuidado dEle conosco? Ele fala que Ele cuida das aves do céu e Ele não cuidará de nós. Ele fala assim que Ele cuida dos lírios do campo e Ele não cuidará de nós. Ele fala que Ele conta o cabelo da nossa cabeça fio a fio e Ele não cuidará de nós, e Ele não cuidará de você, e Ele não fará o impossível. O prazer de Deus é fazer o impossível. E quando a gente vê Deus fazendo o impossível, a nossa fé explode. Mas eu já convido a você a fazer a tua fé explodir nas mínimas coisas. Olhar as mínimas coisas que Deus tem feito por você, que Deus tem feito dentro do teu lar, e comece a olhar. E comece a agradecer, falar: Senhor, eu te agradeço porque hoje, Pai, eu tenho um banho para tomar, eu tenho um sabonete para lavar meu corpo, eu tenho um shampoo para lavar meu cabelo. Quando muitas vezes hoje, muitos que moram na rua não têm um banho, eles não têm isso, mas nós temos isso, nós temos a nossa cama quentinha para dormir, nós temos o nosso alimento, nós temos tudo, o Senhor tem cuidado. Eu convido você a hoje, agora, a analisar os detalhes de Deus na tua vida. Analise os cuidados do Senhor para a tua vida. Eu sinto Deus nesse momento, Ele toca de uma maneira diferente. Porque é tempo de busca, é tempo de renovação. Glória a Deus. Em tudo Deus trabalha também. Em tudo Deus trabalha. E é momento de se levantar na presença de Deus. É momento de receber, porque Deus tem muito para dar. Se você tem recebido, não se contente com isso. Busque mais do Senhor. E receba mais dEle, porque Ele tem muito mais. Ele tem infinitamente muito mais para te dar. Aleluias. O imenso poder e o imenso cuidado
cuidado de Deus é para que nós tenhamos confiança total nele. Deus, ele fala isso na palavra para que a gente venha ter confiança total no Senhor. Confie nele. Confie nele. Comece a praticar essa fé na tua vida. Verdadeiramente, eu não vou te dizer 100%, mas você pode tentar chegar até lá. Nós corremos, né, a esse nível. Todos nós corremos a esse nível. Então vamos começar a correr. Correr, a gente não pode ficar parado, a gente não pode ficar na mesmice, mas nós temos que ter mudança de vida, renovação do Espírito, nós temos que sentir a presença de Deus, nós temos que ouvir o Senhor falar conosco. É isso que nos renova, é isso que nos mantém vivos espiritualmente. O versículo 8, ele nos adverte dizendo assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Eu vou ler de novo, para que possa ser fixado nas nossas mentes. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. E a nossa vida não vai ser tragada, não vai ser ceifada pelo diabo, não. Pelo contrário, porque o momento que ele tentar vir sobre nós, o Papai de Glória revela e nos dá autoridade para pisar na cabeça de serpente e de escorpião e dizer: Satanás, arreda daqui, pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus de poder. Quando ele fala para nós ser de sóbrios, não é para andar embriagados, não, embriagados na carne, embriagados no mundo, mas é para a gente ficar sóbrio no espírito. Vigia, a alma tem que estar vigilante. Nós somos, eu digo isso por estudar e por ver e por ouvir falar, que nós somos 80% espírito e 20% carne. E aí você pode falar assim para mim: mas como, pastora, que eu sou mais espírito se eu estou aqui vivendo e eu ando nessa terra? Sim, nós andamos nessa terra porque nós vivemos aqui nessa terra, mas nós somos do céu, nós não somos daqui. E quando nós somos de lá, nós temos que viver mais lá do que aqui. Então a nossa mente, o nosso coração tem que estar lá na glória, tem que estar falando com o Pai, tem que estar ligado em espírito, porque o diabo, ele não vai embaraçar e ele não vai cegar aquele que está atento, ligado no trono, mas ele vai conseguir enganar, ele vai embaraçar a vida daqueles que muitas vezes não conseguem discernir a voz do espírito e a voz do inimigo. Porque ele confunde, ele veio para isso, ele veio para roubar, para matar, para destruir, ele é mentiroso, e ele está falando para você que você não vai conseguir, você já venceu. Glória a Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Determine isso para você mesmo agora, diga: eu já venci, a vitória é minha em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus já me deu. Amém. Tome posse agora da vitória para o teu lar, para a tua vida, para onde mais o que você precisa. Determine agora nesse momento a tua vitória. Diga: eu creio nessa vitória. Glória a Deus. A gente não pode ouvir. Você não pode ouvir Satanás falar ao teu ouvido e ficar quieto. Você precisa entender, você precisa ter esse discernimento de quando é ele está falando e mandar ele sumir daí em nome do Senhor Jesus Cristo. O campo de batalha, onde o inimigo mais trabalha, onde ele tem tido mais resultado, é a mente do povo. Então ele tem trabalhado na mente, ele tem falado, ele tem apavorado pessoas, ele tem colocado pavor, ele tem apavorado, ele tem mentido. E quando a pessoa está desapercebida, ela não entende quando o inimigo fala, ela acha que aquilo é verdade, ela acha que aquilo é aquilo mesmo, e que ela acaba catando tudo aquilo, recebendo tudo aquilo, todo aquele lixo,
aquela tralha que Ele coloca sobre você, sobre os teus lombos agora, em nome do Senhor Jesus, se liberte disso. A palavra diz assim, que nós temos que carregar o fardo de Jesus, que é carregar a palavra de Deus e a obra do Senhor na nossa vida. O restante, o fardo nosso, Ele carregará, Ele trabalhará nessa causa, não são com as nossas mãos. Eu não vou vencer com a força das minhas mãos e com a força do meu trabalho, mas eu vou vencer na glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós vencemos aqui nessa terra, o nome do Senhor é glorificado. Então que o nome do Senhor seja glorificado hoje e sempre na tua vida. Glória a Deus. Que você seja um exemplo vivo do Senhor aqui nessa terra, para que Ele possa derramar e bradar sobre a tua vida. E as pessoas possam dizer, verdadeiramente, Deus habita e existe nessa vida, nessa família. Amém? E o 9, né? Pra gente já tá finalizando. O 9 diz assim: ao qual resistir firmes na fé, que é o inimigo, que é a sequência do 8. A sequência do 8, ele diz assim: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, quando a palavra ela diz assim, não é pra gente desanimar, não é pra gente ficar aflito, falar, mas eu tenho sofrido, eu tenho padecido, eu tenho passado tanta aflição. O Senhor, a palavra diz assim, que isso, né, essas mesmas aflições, elas se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então nós estamos aqui sujeitos a essas aflições, porque se não fosse assim, Jesus não teria dito para nós assim: eu passei aflições e venci o mundo, e vós também vencereis. Então a vitória é nossa. Ele já nos delegou a vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então eu já convido você a exercitar mais a tua fé. Se você está exercitando, se você está praticando, exercite mais a tua fé. Amém? Sabendo que o Senhor é poderoso para nos dar a vitória, né? Não vamos viver aflito com os problemas do dia a dia, ficar aterrorizados com o mundo. Não vamos ficar assim, não. Nós vamos viver em paz, nós vamos ficar em santidade, sabendo que Deus é quem vai guerrear por nós, sabendo Deus quem vai pelejar por nós. Nós somos casa, nós somos templo do Senhor. Templo é esse onde o Senhor habita. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar a tua vida neste momento. Aleluia. Assim veio, Pai, toca, Pai, neste momento. Glória a Deus, glórias e glórias. Toca, Senhor, todos os que estão agora, Senhor, acompanhando essa live. Aleluia. Aqueles que estão, Senhor, assistindo neste momento, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Envolva essas vidas, ó Pai, do Teu poder. Envolva, Papai, da Tua glória. Fortalecendo, Senhor, porque nós somos a Tua casa, nós somos o Teu templo. Senhor, ajuda, Pai, aquele que não tem tido força. Glória. Senhor, alcança aquele que não tem tido graça neste momento, Pai, alcança essa vida. Alcança, Senhor, essa vida, Pai, neste momento. Aleluia. Que as forças dela, Pai, têm sido poucas. E ela não tem conseguido alcançar vitórias. Glórias a Deus. Aleluia. Mas eu te peço, Senhor, que o entendimento dela seja aberto. Que o entendimento dela, Senhor, seja agora, Senhor, aberto. E que ela possa contemplar, aleluia, Senhor, a glória que o Senhor tem para a vida dela, para a família. Glórias e glórias. Que ela possa agora, Senhor, contemplar tudo que o Senhor tem preparado, Senhor. Porque não são poucas as bênçãos e as vitórias que o Senhor tem preparado. Glória a Deus. E o Senhor diz assim que Ele tem colocado uma a uma as nossas mãos. Basta somente nós tomarmos posse e recolher isso para a nossa vida. Recolha neste momento agora as bênçãos que o Senhor está colocando aí, junto de ti. Coloque agora no teu coração. Traga agora para ti essa bênção. Traga agora na fé, em espírito e em verdade. Traga agora para dentro de ti. Aleluia, Senhor. E receba agora, vai recebendo o poder de Deus, receba a unção,
receba o renovo, receba o fortalecimento que só Ele pode dar. Oh, Senhor. Pai. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Tu és, Pai. Aleluia. Tu és a nossa casa, Senhor. Tu és, ó Pai querido, aonde nós vamos, Senhor, onde nós fazemos morada, Pai. Aonde, Senhor, nós nos repousamos em Ti, Senhor. Glória a Deus. Aquieta, Pai, o coração de quem está agora, Senhor, neste momento, Pai. Vem dessa oração. Tira toda a angústia. Tira toda a tristeza, Pai, toda a aflição. Toda mentira que o inimigo tem dito para ela, Pai. Toda mentira, Pai, que ele tem dito que ela não vai conseguir, para ela desanimar, para ela desistir. Mas eu te digo uma coisa, o Senhor manda te dizer agora. A tua bênção, ela já está às portas, não desista. Não desista. Só mais um pouquinho e você vai estar segurando a tua bênção. A chave que vai abrir está nas mãos do Senhor. E neste momento, o Senhor derrama essa chave sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que neste momento você seja renovado, você seja tocado pelo Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor seja manifesta todos os dias sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Se você sentiu, se você gostou, curta o nosso vídeo, compartilha ele, para que Deus possa, tocar e que Deus possa alcançar outras vidas através desse vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes você pensa assim, foi uma bênção para mim, amém, mas às vezes a gente conhece até um amigo que precisa estar ouvindo essa palavra, e às vezes ele está tão fraco, ele está tão prestes a cair. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos também preparando, põe aqui juntinho aqui, amém? Nós estamos também preparando uma live na madrugada, Glória a Deus. Nós vamos, provavelmente, essa live vai ser amanhã às 3 horas da manhã, de sábado para domingo. E aí eu convido você a participar, amém? Amanhã vai ser dia 17, amém? Amanhã? Dia 17, dia 16, amanhã, de sábado, dia 17, de sábado para domingo, às 3 horas da manhã, nós vamos anunciar aqui, amém? No Facebook. E nós vamos buscar na madrugada. E se você quiser estar orando conosco, vem e participe. Se quer fazer um pedido de oração, coloque, nós vamos estar orando e clamando. Amém? E no momento que nós estivermos orando, os pastores, os diáconos, eles vão estar também intercedendo, orando, todo mundo acordado neste horário de pé para buscar no Senhor. Amém? E se você quiser receber vitória, nós vamos estar fazendo essa corrente de fé. Participe conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava orando e pedindo ao Senhor que confirmasse se ia ser amanhã. E aqui é o momento da oração. O Senhor falou para mim, era o sábado para domingo, às 3 horas da manhã. Nós vamos estar unidos, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se Glória você quiser, você pode estar participando, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, hoje e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então diz amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Até mais, gente. Glória a Deus.